tá com a gente 100% conectado no bate-papo que eu vou ter com o André de Pierre, que vai aparecer na tela para vocês agora. André, seja muito bem-vindo à TVCH. Que bom te rever, cara. Quanto tempo? Quanto tempo, né? Carol, boa noite. O pessoal do chat aí também que está assistindo, que vai assistir depois, né? Muito obrigado pelo convite. E vamos aí falar desse assunto extremamente importante hoje. Sim, é um assunto importante, um assunto polêmico, um assunto que confronta as narrativas do sistema, assim, bem a cara do André de Pierre. Sim, é um assunto que é contado com uma história fake, né? Uma história falsa. Que o céticozinho adora. Que o céticozinho adora. Como não é difícil da gente encontrar por aí. Quem se aprofunda nos estudos históricos começa a ver uma série de lacunas, né? Sim. Tem os estudos históricos e tem um ponto que hoje eu vou tentar debulhar bastante o milho com você hoje, que são os aspectos sensoriais, né? A percepção de quem esteve no local. Porque existe as questões vibratórias, as sensações que acontecem para quem visita nesse local. E aí, como eu ainda não tive a oportunidade de conhecer um pessoalmente, eu acho que tem um pessoal aqui em casa que também não teve a oportunidade de conhecer ainda. Então, os seus relatos, as suas informações de quem esteve a campo vão ser muito úteis aí na nossa jornada. Eu tô falando dessa parte sensorial, dessa parte vibratória, porque você é um cara que ultimamente tem se dedicado bastante nisso, né, André? E tendo boas surpresas, né? A gente tava aqui no bastidor conversando e falou, Carol, aconteceu um negócio muito legal ontem e eu quero, inclusive, poder mostrar pro pessoal. Quer contar pra gente um pouquinho antes da gente entrar na live em si? Seria legal. De um ano para cá, a gente tem registrado muitas naves aqui, na cidade onde eu moro, em Piracicaba. Inclusive, foi matéria de jornal. Não foi o meu registro, foi registro de outra pessoa. Tem tido muitas naves. E, na verdade, o céu daqui de Piracicaba não é tão longe daí do Mato Grosso do Sul. Nós estamos no interior de São Paulo e pode ser que nós estejamos vendo os mesmos fenômenos. Porque o que tem aqui de relato é uma coisa incrível onde eu estou. Eu recebi também já muitas mensagens, porque saiu nesse jornal, eu disse que eu estava pesquisando, recebi muitas mensagens. Então, desde o ano passado, a gente está observando essa movimentação no céu. Só que ontem aconteceu algo incrível. A gente conseguiu filmar o que o Dacla chama ativação de uma nave. Logo, quando eu liguei a câmera, a nave ativou e nós registramos a ativação. Uau. E isso é extremamente difícil, né? É raro, porque registrar eventos que tem menos de um segundo é extremamente difícil, para ter muita sorte ou não ser por acaso, né? Eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Ontem nós conseguimos filmar uma nave. Eu nem baixei para mostrar para vocês aqui, porque é um registro que a gente já tem feito e talvez o público já conheça. Muito parecido com os registros do Dacla, inclusive eu pus um vídeo lá no meu canal, né, mostrando o quanto são parelhos esses registros, mas isso aqui é muito especial. Né? Inclusive, eu rapidamente aqui com a Carol, coloquei uma câmera lenta no vídeo para ficar... Não, eu não vou colocar assim, porque senão eu não consigo... Eu acho que manipular o vídeo eu consigo. Olha só. O que aconteceu? A Maria me chamou no quintal falando que estava vendo flashes no céu. Daí eu falei, vamos observar, né? E começamos a ver diversas naves. Em um momento, eu liguei a câmera, ela estava com laser apontando para o céu, tinha uma nave passando, eu liguei a câmera, pá, veio o flash. Tá? Que foi isso daqui. Dá uma olhada no primeiro segundo, no canto superior aqui da tela. Viu? E olha só, que interessante. Deu o flash e a nave saiu flutuando aqui, ó. Olha só. Ela dá o flash e sai num ponto um pouco mais abaixo. Aqui, ó. Ela pisca, tá vendo? Pisca e sai um outro flash, ó. Olha que interessante. Como se ela abrisse um pouquinho e abrisse mais, né? Tudo bem rapidinho. Exatamente. Não, e ela se desloca. E em locais diferentes, né? Exatamente. Viu? Aqui no canto. Você que tá em casa, conseguiu ver, gente? Me contem aqui no chat para eu ir acompanhando com vocês. Vou voltar um momento, olha só. Isso é muito difícil de filmar. Tá muito difícil mesmo. Porque, olha só, é milésimos de segundo. Parece, tem um comentário aqui no chat falando, olha, ela estava só esperando você abrir a câmera. Só pode ser. Ou foi muita sorte. Muita sorte mesmo, tá? Porque é extremamente rápido. E até a Maria falou, olha o flash, é o que ela fala no vídeo, né? Olha o flash. Falei, eu filmei. É porque o flash, assim, a câmera capta isso. Mas foi forte. Eu mesmo com a câmera na frente, eu vi o flash vindo do céu. Agora, que fenômeno é esse, né? Explicado que a astronomia, né? O Sérgio Sacani podem explicar, eu acho. Que fenômeno é esse de céu piscando pra gente? Né? Naves disfarçadas, alguma coisa disfarçada de estrelas se movimentando no céu
e piscando, né, soltando flash. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Eu mostrei ontem no Instagram, teve uma grande repercussão, né, nos meus stories, isso aqui. Inclusive, o pessoal do Daquila curtiu bastante. E eles falaram que isso aqui é uma GNA, né? Mas a Carol poderia até explicar melhor se é realmente ou não, né? O que mais se assemelha mesmo são com as aves GNA, porque elas têm essa característica de emitir flashes rápidos, né? Larissa Kautzmann, ela teve com a gente numa live faz uns 2 meses, mais ou menos. Ela fala, Carol, parece uma máquina fotográfica. Como se fosse o flash de uma máquina fotográfica, né? E esses fenômenos, é muito legal que o André está trazendo, porque são fenômenos que vêm se tornando cada vez mais comuns. Quem é lá da turma de Dáquila, que está participando das atividades de campo, sabe que esses eventos eles iam ficar cada vez mais constantes. Viraram, inclusive, razão de lives dentro de Dáquila, porque Dáquila está recolhendo esse tipo de material. Então, André, se você puder mandar depois. Porque eles estão buscando recolher esse tipo... não apenas recolher, né, mas catalogar esse tipo de fenômeno, avaliar esse tipo de fenômeno e reunir massa crítica a respeito deles, que eles sempre aconteceram. Mas de uns tempos para cá, realmente, eles vêm se tornando cada vez mais efetivos. E como as aves não têm o objetivo apenas de ir lá e fazer um flash bonito, né? Mas elas nos trabalham, elas nos potencializam. Então, vem num momento muito propício dentro do sistema Terra acontecer isso agora, né? Então, excelente. Se você puder mandar depois a imagem. Muito movimentado o céu, Carol. Muito, muito mesmo. Quem puder observar, são fenômenos e mais fenômenos acontecendo. Eu mesmo vi uma coisa que eu já contei no canal e tal, já falei nos meus webinários, tentei mostrar, porque no webinar lá no Google Meet tem uma telinha, assim, que a gente consegue fazer desenhos, né? Eu vi um rastro, assim, no céu azul, parecia uma pintura, um ser se movimentando. Durou 5 segundos. Então, tem alguns eventos que são impossíveis de filmar, de fotografar, sabe? É difícil demais, assim, fazer fotos como essa daí. Por isso que, poxa, eu vou mostrar em todo lugar que eu puder. Isso aí. Isso aí. Faz bem você. Porque, cara, é muito difícil filmar uma coisa dessa. Eu não o pessoal saberia da Atlas sabe, porque o flash é muito rápido. Sim. Aí são 2 características interessantes. O flash é muito rápido, né? O que descartaria aí os aviões, né? Que tem embora eles emitam as luzes são constantes, né? A nave de GNA, ela não abre sempre, né? Ela usa-se muito essa expressão. A nave abriu, quando ela emite o flash. A nave fechou, quando ela não está emitindo. Então não tem uma lógica, né? Uma sistemática, é o que eu quero dizer. Não é sistematicamente que acontece. E a trajetória também é um aspecto que marca, porque as trajetórias não são trajetórias constantes. É como se tivesse, de alguma forma, querendo nos dizer, olha, a gente não é avião, não é satélite, não é isso que vocês estão acostumados a ver na Terra. Nós somos outra coisa. Isso fica muito claro. Porque nessa live, inclusive, das luzes no céu, André, se eu achar essa imagem, eu vou te mandar em separado. Tem uma imagem, essa é da Fernanda Lima, ela estava presente na live, ela mostra uma nave e está passando um avião ao mesmo tempo. Então, eles conseguem ter esse contraste de uma maneira muito feliz, né? Muito feliz. É difícil, assim, esse tipo de sincronicidade, você vê as duas coisas ao mesmo tempo. E aí ela consegue mostrar essa distinção entre um e outro. Muito legal. Sim, eu já consegui também fazer esse tipo de filmagem. Acontece mesmo quando a gente está filmando do céu de aparecer um avião e a nave ao mesmo tempo. E é muito diferente. Mesmo que ela tiver um trajeto retilíneo, não invalida, porque o avião é totalmente diferente, tá? Algumas que a gente vê têm esse trajeto. Estão muito altas. Tem esse trajeto, estão muito altos. Que parece que tem uma sentinela, uma vigia mesmo, entendeu? Que eles estão vigiando. É isso. E é muito, muito rápido. A velocidade é incrível, tá? É isso aí. É isso aí. A velocidade é um outro aspecto também. Nossa, e o avião é muito diferente. Quem tá olhando sempre... Porque eu acho que a característica principal do avião, principalmente de noite, é a piscada, né? É uma piscada no constante, céu, né? Constante. Então, eu acho que é a principal característica a se observar. Porque, principalmente essas naves que parecem estrelas, elas não têm nem um pouco essa característica, estão na altitude das estrelas, parece. Né? Exatamente. Inclusive, parecem estrelas disfarçadas. É muito estranho. A gente tem chamado até de estrelas caminhantes, alguma coisa assim, porque é impressionante mesmo o trajeto que é feito. Exatamente. E eu sei que tá em casa, tá assim, estão falando aí de trajetória de nave, a live é sobre forte estrela, o que tem a ver Lé com Cré? Pois tem a ver Lé com Cré, você sabe por quê? A conexão dos fortes estrela, e aí, eu vou fazer uma breve introdução, André, mas o conhecedor é você. Os fortes estrelas, eles têm uma forte conexão com pontos neofrágicos do nosso planeta, né? Do nosso sistema Terra, eu vou fazer essa referência. Possíveis conexões importantes com eventos astronômicos, com o céu, com as estrelas, e com possibilidade de terem tido instruções muito além aí do conhecimento
que os terráqueos possuem a respeito da arquitetura, da lógica e do conhecimento vibratório do nosso planeta. Então essa é a razão da live, por isso ela tem uma conexão tão bonita aí com os fenômenos que o André vem trazendo pra gente. Mas eu gostaria de começar, André, do beabá com o pessoal, que tá? Porque é a primeira vez que eu trago esse tema aqui para a TVCH. Eu sei que não é a primeira vez que você traz no seu canal, mas é a primeira vez que eu trago ele aqui para a TVCH. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fechar com você para a gente desdobrar junto. Qual é a característica fundamental do Forte Estrela? Como é que você identifica esses Fortes Estrela? Em que locais eles estão presentes, né, no nosso planeta? Aqui no Brasil, existem continentes que têm mais ou continentes que têm menos? E por que eles estimulam tanto a sua pesquisa? Vamos lá. Deixa eu colocar uma imagem na tela daqui a pouco, que vai ser importante para a gente ver onde que tem Fortes Estrela, né? E a gente pode conversar sobre isso melhor. Mas a característica principal dos Fortes Estrela é ter pontas, né? Tem uns que tem 4 pontas, e vão ter diversos tipos de ponta diferentes, né? Nem todos são um pentagrama ou um hexagrama, tá? O que a gente precisa ter em mente desde o início é que os Fortes Estrela são a materialização da grande força do nosso mundo, que é o eletromagnetismo. Porque o formato dos Fortes Estrela é o formato das partículas quando recebem a frequência do eletromagnetismo. Por exemplo, a água, quando recebe uma frequência muito forte de eletromagnetismo, ela vai formar figuras, um tipo de geometria parecida com essas construções em formato de estrela. Vou colocar umas aqui na tela para vocês, para quem está conhecendo o assunto agora, se familiarizar com esse tipo de construção, né, Carol? Sim, sim, sim. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei tanto o meu e-book. Eu vou passar meu e-book rapidamente, para quem quiser saber mais, né? O meu e-book está sendo vendido em lojaenigmas.com.br, custa apenas R$ 34,90. Ele é bem sintético, né, Carol? Sim. Espera aí. Deixa eu ver como é que Enquanto eu ele vou está buscando, enquanto ele está buscando, deixa eu passar duas informações rápidas sobre esse e-book. O primeiro é que durante toda a live, ele vai estar aqui fixado no chat, para vocês irem para o link e conhecerem. O segundo é que eu li esse e-book. Daí meu interesse nesse conteúdo. Gente, está muito legal. Material de consulta permanente. E é bom que agora ele está no meu celular. Quando eu precisar, ele vai ficar bem mais rápido do que os livros. Muito embora eu gosto mais de livros físicos, eu ainda sou das antigas, André. Mas eu tô vendo grandes vantagens no e-book, porque agora fica no meu celular. Eu, inclusive, tô com o e-book aberto aqui nesse momento, para em algum momento, se eu precisar consultar alguma coisa, tá bem rapidinho aqui nas minhas anotações. Tá muito legal, viu, gente? Muito legal. Um trabalho sério. Vai ter uma tarja aqui nossa da TVCH mostrando. Também está no chat fixado, para quem gosta de clicar no link e ir direto para lá. Vamos lá, André, desculpa ter te interrompido. Que isso, Carol, é um prazer. Eu só gostaria de explicar isso do e-book, que eu fiz um tipo de livro que é para ser lido digitalmente. Ele é bem sintético, com letras bem grandes, como vocês podem perceber. As letras são grandes, tá? Ele vai direto ao ponto, não tem muita descrição, sabe? De locais, porque eu sei que as pessoas, quando elas vão ler digitalmente, elas querem uma informação mais rápida, porque os olhos cansam rapidamente, né? Então, coloquei letras grandes, uma coisa bem sintética, apesar de ter 9 capítulos, são capítulos curtos, uma sessão de perguntas e respostas, onde a pessoa pode consultar lá rapidamente o que é cada coisa. Exatamente. E um glossário também, que é importante, porque tem muita gente que não conhece os termos. Inclusive no glossário tem Murius, tem Ratarabá, né, muitas coisas que eu falo aqui. São 47 páginas, tá, gente, o livro. E ele é o formato para ler digitalmente, é um novo produto que eu tô lançando, né? E muito barato, R$ 34,90, né? Quanto que tá uma garrafa de cerveja que o pessoal gosta de tomar aí? Eu não sei, porque eu não vou mais em boteco, né? Mas deve estar uns R$ 20 cada garrafa, 15, né? Então, são 2 garrafinhas de cerveja no boteco, coisas assim. 1 quilo de carne de segunda. É muito barato. Então, vamos lá, pessoal. Tirando as brincadeiras, dá uma olhada nos formatos desses fortes. Então, percorrendo o e-book, você vê todos os tipos, né, de formato imagináveis. Olha só. São formatos maravilhosos mesmo, construções incríveis. Olha esse aqui do Japão, por exemplo, né? Lindo. Esse aqui, ó, da Índia. E o mais interessante é que eles estão em todos os lugares do mundo, todos os continentes. Então esse é o primeiro ponto da nossa questão. Não está específico, concentrado em um continente não, né, André? A gente consegue ver nos 5 continentes aqui do nosso sistema Terra, né? São muito variadas as formas, como vocês podem ver. Esse tipo de construção que eles dizem que eram construções militares, Carol. São construções feitas para a guerra, segundo eles. Mas, tem um probleminha sério aí. Quantos desses fortes foram utilizados em batalha? Alguém já fez essa pergunta? Aqui no Brasil, nenhum.
E olha só, aqui no Brasil nós temos dezenas desses fortes. Eu queria dar um alô para o meu amigo Rafael Hungria, que nós fizemos, né, algumas pesquisas pós-live de fortes estrelas. Ficamos horas conversando sobre isso. Me lembro muito bem, varamos a madrugada conversando sobre fortes estrelas. E o Rafael, ele me despertou esse interesse de fazer uma investigação mais profunda. Mas eu também já tinha ido aos fortes, a 2, 3 fortes, antes de conhecer o Rafael. Eu tinha estado presente no Forte Dom Pedro II, no Rio Grande do Sul, dois fortes, Dom Pedro II e o Forte de Macapá, que é na entrada do Rio Amazonas. Na época aquilo me interessava, Carol, porque Macapá era a entrada lógica para o que chamam de, por exemplo, cidades das Amazonas, Reino do Tir, Reino de Parvaim, que eu já expliquei aqui, né? Então, era área de interesse para mim. E lá o Forte Dom Pedro II, eu tinha ido fazer uma investigação no Rio Grande do Sul, ele fica na cidade de Caçapava do Sul, ele tinha um formato, para mim, muito interessante, que é o formato de um cristal, né? De um cristal de gelo, de uma molécula de gelo. Então, era um formato que me chamava bastante atenção, e no Rio Grande do Sul tem muitas histórias de construções que foram feitas em cima de construções mais antigas que não foram detalhadas historicamente. Ou seja, uma espécie de vandalismo histórico, né? Você destrói a construção que tinha lá, para que ninguém saiba o que existia antes, e faz uma construção em cima que tem aí uma conotação esotérica, né? Então, como nós podemos perceber, já no formato da construção, isso daí não pode ser uma construção militar, né, Carol? Primeiro que para o Brasil, uma construção militar como essa, que fica estática, não serve para nada. Imagina ali em Macapá, que era selva amazônica, certo? Tinha uma cidade, uma vila pequena. Eles dizem que foi construído no século XVIII, o Forte de Macapá. Não tem documentos históricos, tem só a passagem de um padre por lá, um negócio muito mal documentado, como a história de todos os fortes, basicamente. Se eu quisesse invadir o Brasil por ali, era só desembarcar um pouco mais à frente, fazer um forte quadrado, né, uma fortificação quadrada, e invadir o território nacional. Se fosse uma construção militar, para que você viria no Brasil? O que você viria uma construção militar onde fica o Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques, no século XIX? Um forte que foi construído, depois abandonado, teve que ser redescoberto no século XX. Como assim? Tomado pela selva. E fechado de novo, né? Redescoberto e fechado de novo, né? O IFAM fechou. Aliás, que o IFAM faz reformas nesses fortes, né? Então, o que foi encontrado aí na Alagoas agora, eles reformam. Eles são os primeiros a chegar lá, que é muito estranho, né? Então, e a gente vai... eu visitei uma dezena de fortes no Brasil, então eu tenho lugar de fala aqui, né? Porque eu estive presencialmente nos fortes. Fiz estudos que estão no livro Arqueologia Proibida no Brasil. Você também já leu, né, Carol? Então, tem estudos ali sobre Fortes Estrela que eu visitei no passado. Então, são locais que eu visitei pessoalmente e fiz pesquisas teóricas muito profundas. E no Brasil não tem explicação para essas construções. Aquele forte, por exemplo, na ilha de Itamaracá, o Forte Orange. Tem construções lá dentro que estão a dezenas de metros de profundidade. Como que isso pode acontecer? O forte está soterrado, gente. A maioria desses fortes no mundo estão soterrados. E é aí que nós temos que entrar com essa ideia que... Poxa, para que serve tantos fortes assim? Com esse tipo de formato, né? E também tentar pesquisar aonde estão localizados geograficamente esses fortes. Eu vou mostrar para vocês aqui na tela. Agora. Um mapa. Esse mapa foi mandado para mim por um usuário do canal, lá, por um telespectador, algum tempo atrás, e me chamou bastante atenção. Ele veio documentando os locais desses fortes estrela. O que nós podemos perceber numa primeira visualização é que parece que na parte sul do mundo, o que nós temos são menos fortes, né? Aqui na parte sul. Olha só, existe alguma desconexão no nosso mundo, né? No sistema Terra ou na Grande Terra, como eu gosto de falar também. Tem alguma desconexão. Porque, assim, a parte norte do mundo, próxima ao Polo Norte, tem 70% da população mundial. Aonde a gente está próximo, à borda, tem 30% da população mundial. É estranha essa desconexão, porque nós temos muitas riquezas aqui para baixo, em direção à borda, né? O que será que causa isso? E aí nós vemos essa discrepância já na imagem. Mas o que eu posso dizer aqui sobre o Brasil é que tem muito mais forte do que está mostrado aqui. E se a teoria do Dáquila estiver certa sobre os Murilos, vai ser o lugar que tem mais forte no mundo. Ok?
E tem muito mais fortes do que estão mostrando. Estão mostrando aí, tem marcas no solo, lá em Alagoas. Vão encontrar durante o tempo vários fortes como esse. E eu aposto também que se os Murios se originaram aqui, a civilização de origem deles aqui no nosso mundo foi na Amazônia, o que está ao lado, né, também vai ser cheio de forte. E realmente, tem gente da América do Sul inteira que assiste meu canal que fala, ó, tem um forte estrela aqui, tem um forte estrela ali, tem um forte estrela perto da minha casa. Esses fortes não estão documentados aqui, tá? Na Austrália, por exemplo, o Rafael Hungria localizou a marca de um forte. Mas a Austrália mesmo é uma ilha, um continente estranho. Né? Se você for imaginar, aqui metade... Aconteceu algum cataclismo, ou pode ser que o congelamento da Antártida tenha afetado muito a Austrália. E realmente é um local estranho. Como nós podemos perceber, também no Oceano Pacífico existe, mas aqui tinha o continente de Mu, que afundou na outra humanidade, então tudo vai estar submerso. E o que resta é a Europa. E olha só, onde seria a Tartária, Carol? Tem um vazio de forte estrela. E o Canadá, que provavelmente fez parte da Tartária, cadê os fortes estrela? Tem canadense que frequenta meu canal e fala, não, aqui são chamados de fortes de gelo, tem muito mais do que esse único aqui. E na Rússia, provavelmente, esses fortes estão embaixo do permafrost. Uhum. Porque aconteceu alguma coisa na Tartária que eles afundaram a Tartária mesmo, uma camada de gelo, cara. Toda a civilização da Tartária deve estar embaixo desse permafrost. E por que a Tartária... Oi? E por que a Tartária tem uma conexão tão forte com os fortes... tão forte com os fortes estrela? Porque a Tartária provavelmente descende da Hiperbórea. E a Hiperbórea, ela tomava conta do centro do mundo, do eixo do mundo, que era o Polo Norte. A civilização hiperbórea, ela era altamente desenvolvida e ela não estava só na superfície, como ela era interdimensional, né? E ela também penetrava no intraterreno. E a Tartária, provavelmente, assim como algumas civilizações do norte da Europa, aqui como nós podemos ver Finlândia, Noruega, Suécia, tem uma ligação muito forte, aqui o norte da Rússia, tem uma ligação muito forte com a Hiperbórea. Até a Grécia tinha, né? Uma ligação muito forte, porque a Grécia, da época de Atenas, etc., eles eram descendentes do quê? De indo-arianos, os arianos. A mesma coisa na Índia. Então, a ligação dos fortes estrelas com a Tartária os fortes estrelas são a representação material da maior força do nosso mundo, que é o eletromagnetismo. E da onde surge uma boa parte do eletromagnetismo do nosso mundo? Do eixo, que é o Polo Norte. Uhum. Então, a Tartária tinha um controle sobre essa tecnologia do eletromagnetismo, assim como os hiperbóreos, muito grande. Por isso que eles foram colocados a 100 metros abaixo do gelo. O que tem lá hoje? Não tem o que justifique essa área aqui ser mais fria que a borda. Como que pode? Tem lugares lá que tem menos 71 graus, 75 graus na Sibéria. Isso não é natural. Foi a derrocada de uma grande civilização tecnológica que existiu há pouco tempo. Então, por que essa ligação tão forte dos fortes estrelas com a Tartária? Porque os fortes estrelas estão ligados ao eletromagnetismo. E qual que era a principal energia que a Tartária manipulava? O eletromagnetismo. Não sobrou pedra sobre pedra, né? Não. Então, o que nós vemos aqui, Carol, esse vazio de fortes estrelas bem na Tartária e na Amazônia, tá de brincadeira, né? É onde tem mais fortes estrelas. Então, no Brasil, se a gente se embrear aí na selva, vai achar resquícios desses fortes. Pelo menos mas provavelmente são errados, errados, por que né? nós não conseguimos ver a marca no chão dos fortes estrelas? Por causa da selva. Não estão encontrando marcações, por exemplo, ali no Acre, depois que houve o desmatamento? Os chamados geoglifos? Será que são geoglifos mesmo? Ou são marcas de construções? Ou pior, marcas de cataclismos no solo? Nós vamos conversar tudo isso aqui na live. É interessante o assunto, né? É para se pensar, né? Porque a própria organização material deles, né? As pontas, as estrelas, a gente consegue observar em outros fenômenos, né? Como, por exemplo, quando você tem a emissão de ondas sonoras, né? Tem cheio de vídeo na internet, né? Conforme a vibração sonora que você utiliza e você coloca areia, coloca fagulhas de ferro, você consegue ver uma organização que lembra essa geometria.
Sim. Os cristais de gelo, como eu falava lá no início, que tá no seu e-book, inclusive, e que lembram essa geometria. Uma colega aqui no chat, ela falou assim, olha, será que tem alguma conexão com as mandalas, né, que são muito utilizadas no esoterismo, mas provavelmente com uma conexão, embora talvez intuitiva, né? Talvez de um inconsciente coletivo, mas que perdura desse entendimento de que a configuração geométrica, ela mexe sim com o campo vibratório do local e com o eletromagnetismo do local, né? Sim, é exatamente isso. Então, a resposta para a pergunta do início aqui da live é sim, claro que as mandalas estão ligadas. Na verdade, as mandalas, elas tentam produzir a mesma coisa que os vórtices estrela produzem. Ou já produziram. Tá? Inclusive, a gente teria que fazer aí algumas pesquisas com aparelhos nesses locais. Seria muito legal. E nesses locais, pesquisando o eletromagnetismo, a energia e etc. A gente está planejando aqui algumas coisas nesse sentido. Tá? Agora que temos um entendimento completo do que são. Mas, por exemplo, as mandalas, elas tentam projetar algum tipo de frequência no campo à nossa volta. Toda a geometria sagrada é assim, não é? Não é só as mandalas. Como eu mostrei aqui no e-book, eu não sei se está no slide ou no e-book, eu acho que está no e-book. Eu vou trocar, é só trocar. Tem no e-book, sim. Ó, quem já leu. No e-book, nós temos aqui, por exemplo, o Yantra, a Flor da Vida. Então, essa geometria sagrada, como também as mandalas, elas vão estar no mundo todo, em todas as tradições. Porque realmente, para você manipular o campo à sua volta, ou seja, a Matrix, você precisa utilizar um certo tipo de geometria. Não é à toa, Carol, que para fazer magia, os caras fazem um pentagrama no chão. É porque isso atrai um certo tipo de frequência. Na verdade, isso é uma pista do que são as próprias estrelas. Que é uma parte que hoje eu estava escrevendo até no meu livro, né, o Véu de Maia, que eu vou lançar, é um livro esperado lá no canal, que eu vou falando dele um ano inteiro. Mas, cara, pensa o seguinte, né? Os astros errantes, que eu chamo de planetas, e as estrelas, eles moldam a vida da pessoa desde o nascimento. Tem noção disso? Porque se você for num grande astrólogo, como eu fui na Júnia Caetano, que é uma grande astróloga, fizer um mapa natal com um grande astrólogo, você vai ver que a astrologia funciona. E como que esta funciona? Se não existe nada do que estão falando, se o universo é o universo da NASA, como que a astrologia funciona com o universo da NASA? É claro que as próprias estrelas são emissores de frequência que moldam os acontecimentos. Mesmo esses arquitetos que eles dizem que foram os inventores dos fortes estrelas lá no renascentismo europeu, como nós podemos ver aqui na tela, assim, mesmo nessa imagem aqui, nós podemos perceber que tem vários fortes estrelas fora da Europa. Vários. Mas eles dizem que foi uma ideia dos renascentistas europeus. Estuda a história desses caras. Vauban, Michelangelo, todos esses arquitetos. Todos conheciam sobre geometria sagrada, todos conheciam esse tipo de artifício. Mergulhados no hermetismo, na cabala. Exatamente. O hermetismo e a cabala em si, que eu vejo muita gente falar cabala negra, não sei o quê, eles não são bons ou maus em si mesmo. É o uso que se faz. Nem a magia negra é boa ou má em si mesmo. É o uso que você faz disso tudo. Ora, é notório que Copérnico e os seus seguidores do heliocentrismo usaram a magia da inversão para quebrar paradigma, que é o que se faz no hermetismo. A magia da inversão, por exemplo, ela serve para quebra de paradigma. E eles quebraram um paradigma e fizeram outro. Né? Esses caras todos ali também, os astrólogos, Copérnico, Galileu, eles eram todos astrólogos. O Kepler fazia mapa de astrologia, mapa natal. Johannes Kepler. Giordano Bruno, vai ver o que Giordano Bruno escrevia? Magia. O Isaac Newton, 30 anos da vida dele só estudando esoterismo, tentando achar um código na Bíblia. Todos esses caras que arquitetaram o nosso mundo, do jeito que ele é hoje, eles sabiam dessas frequências. Você não sabe, porque não é para você saber. Agora chegou a hora, se você está aqui interessado e tal, chegou a hora de você saber tudo isso. Mas eles sabiam. Então esses caras, quando viram aquelas construções antigas nesse formato, eles falaram, opa, a gente tem que construir em cima disso alguma coisa. Porque é lá dentro que nós vamos fazer a nossa magia.
Nós vamos abrir portais dentro dessas construções. Você acha que é necessário fazer uma construção como essa aqui, Carol? Dá uma olhada nisso aqui, cara. Olha isso aqui, essas daqui já. Para defesa de algum território, essas duas aqui de cima. Olha que coisa magnífica. Precisa fazer essa coisa magnífica, perfeitamente simétrica. Precisa para defesa do território? Dá até dó de usar o canhão aqui. Eu ia comentar isso agora, porque elas têm um apelo, entre aspas, estético muito grande. É algo que era para perdurar mesmo. Mesmo que parcialmente soterrado, mesmo somente como marcas no chão, como em alguns que você mostra no teu trabalho, ou essas que foram utilizadas, inclusive, hoje como vilas residenciais, né? A coisa vai se deturpando ao longo do tempo, mas olha fica aquele vestígio. Precisa fazer um forte assim? Isso aqui é geometria sagrada. É uma forma de manipulação do ambiente. É exatamente aquilo que a moça falou aí, perguntou. Tem a ver com as mandalas? Claro. É uma mandala gigante. É uma mandala gigante. Militares, gente. Tem até um colega aqui comentando que está muito chique esse exército de fazer um negócio tão bonito, tão esteticamente bonito. Para quê? Eles sabiam que se tinha um poder. Mas não foram eles que construíram. Eles só encontraram as marcas. Inclusive tem aqui nos slides. Eu coloquei aqui nos slides, né? Um desenho feito em inteligência artificial, tá? Eles encontraram marcas no chão. Algumas em ruínas, outras puras. E fizeram a construção em cima. Foi isso que aconteceu. Isso não foi por acaso. Isso é um conhecimento muito antigo. Nós temos que lembrar toda a trajetória da Renascença Europeia. Ela começa com um contato muito grande que existiu entre os europeus e o pessoal do Oriente Médio, por causa do que eles chamaram de cruzadas. Então ali, os templários, que depois iam ser o 33º grau da maçonaria, esses templários, eles tiveram contato com quem? Com a Mesopotâmia, com a Fenícia. E trouxeram essas coisas do Oriente. Essas ideias de civilizações antigas, com o Egito. E alguém perguntou lá no canal, fez uma pergunta bem interessante, né? As pirâmides estão no mesmo balaio que os fortes estrelas? Sim. Inclusive os túneis do Egito são muito semelhantes a túneis encontrados no Forte Príncipe da Beira, né? Oi? Inclusive, as pesquisas de Dakla mostram que os túneis encontrados nas pirâmides são muito semelhantes aos encontrados no Príncipe da Beira, no Forte Príncipe da Beira. Como que duas civilizações tão diferentes, sem contato, criaram conexões tão semelhantes? E conectavam o que com o que, André? E o mais importante é, qual a ligação dos Fortes Estrela com as pirâmides? O que é uma pirâmide? É um tetraedro. Geometria sagrada. Sólido platônico. Não é? Tetraedro. É aí que ela se conecta. É por isso que essas construções têm tantas ligações. Né? Subterrâneo, câmaras subterrâneas. É porque isso também é ligado ao mundo subterrâneo. Então, porque, gente, quando a gente explica assim, parece que é tudo dividido, né? Mas a grande Terra, o sistema Terra, é um sistema conjunto que tem muita vida. Tá tudo junto. O intraterreno tá junto do terreno, da superfície, das outras terras. Se não tivessem congelado a borda e colocado um domo, nós estaríamos conectados a um grande oceano com diversos continentes, além do que era essa borda de gelo, que antes eram continentes que não tinham gelo. Eram continentes dentro desse grande oceano. Então, tudo deveria provavelmente mais conectados, né, André? Isso, tudo era conectado. Só que, infelizmente, nós somos trancafiados aqui. Daí cada um, né, tem a sua narrativa para isso, mas isso é um fato. Mas continuamos tendo contato com seres de baixo. E seres que conseguem abrir portais e entrar aqui. E o que isso liga aos Fortes Estrela? Bom, se eu tenho uma construção, vamos dar uma olhada nisso aqui de novo. Que lugar é melhor para abrir um portal que nisso aqui? Olha isso. Será que dá para abrir um portal aqui?
num local como esse? Gente, esse forte em especial, ele é muito legal, porque esse meio que ele está mostrando ali, quando a gente vê em outra perspectiva, a foto aproximada, tem as escadinhas, inclusive, para descer nesse miolinho aí, que tá parecendo um sinalzinho de um X. É impressionante, né, Carol? Quando eu vi isso aqui, eu falei, cara, e é isolado, no meio da mata, na Índia, e num morro, no topo de um morro. Forte Estrela de Manjarabad, Índia. E tem um forte incrível também no Sri Lanka. Na verdade, o Sri Lanka tem vários. É muito louco, né? E é muito doido quando, pra gente avançar daqui a pouco, eu queria voltar um pouco no aspecto histórico que você trouxe sobre o renascentismo, né? O período em que a Europa começa a ter um contato maior com o Oriente, através dos Templários e através, imagino, da expansão marítima também que aconteceu nessa época, né? Que trouxe, ora pelos Templários, o discurso de proteção da igreja, e ora pela expansão marítima, a estratégia de, não, é uma expansão comercial, o objetivo é que a gente possa trazer especiarias e somente isso é o que chega das escolas ou das pesquisas em geral para quem caça alguma informação a respeito, né? Eu quero trazer esse ponto, André, para reforçar o ponto do ocultismo dessa informação. Ficou realmente restrito a quem tem a paciência de buscar e a quem tem a paciência de depois escrever sobre esse tema e montar e-books a respeito. Porque nada, gente, olha que eu fucei um bocado hoje no Google, todas vão estar datadas entre o século XV e XVIII, né, André? Me corrija se eu estiver errado, mas eu achei entre o século XV e o século XVIII. Sim. Está associado ao renascentismo, mas nenhum registro de uma possível civilização anterior, nenhum registro de supostamente aproveitar algo que já estava construído. E assim, hoje elas estão divididas ou num espaço de residência ou em fortes abandonados, porque nenhuma, e esse é um outro ponto interessante, no Brasil nenhuma foi utilizada como estratégia militar. E até onde eu fui, André, eu vou pedir que você me confirme isso, nenhuma está sendo utilizada. Dessas antigas, nenhuma está sendo utilizada com a finalidade militar hoje. Então, assim, é enfadonho, é constrangedor esse discurso, né? Constrangedor, inclusive o forte de... E todos esses fortes brasileiros, o canhão tá apontando para a própria muralha. É constrangedor ver aquilo ali, sério. Eu até tirei foto, tem lá no e-book, tem no meu livro, na Arqueologia Proibida no Brasil também, tem lá no meu Instagram uma foto assim. Então, é isso mesmo, você matou a pau. Mas essa história de renascença, ela cai por terra também com a pesquisa que eu fiz, né? Porque tem uma estrutura estelar em Roma, que é o mundo antigo, em formato de estrela. E aí? Vamos colocar nessa página, que é bem interessante. Olha aqui, ó. Esse é o castelo Santo Ângelo em Roma. Olha a estrutura aqui, Carol. O que você acha disso aqui? Bingo de novo. Esse aqui seria o túmulo do Imperador Adriano, essa parte redonda aqui, ó. Túmulo do Imperador Adriano. Olha o que tem por fora. Eles vão falar, não, isso foi construído na Idade Média. Tá bom, então. Quer acreditar nisso? Olha só. É isso. Isso aqui é tão antigo, que as documentações se perdem no tempo. Estrategicamente vão se perdendo tempo, né? Em Roma, olha só. Aquele do Japão, eu duvido que tenha sido construído no século XIX, como estão falando. Provavelmente eles já fizeram em cima de outra estrutura, Carol. Porque o Japão, conforme até o Claudio Suenaga, tem um pesquisador japonês na revista Enigma, que morou muitos anos no Japão, que é o Claudio Suenaga, que é um baita historiador. As estruturas que existem no Japão só podem ser do continente de Mu. São pedras titânicas do tamanho de Baalbek, esculpidas naquela ilha. E relativamente isolado, né, Carol? E com muita movimentação tectônica, né? Você acredita que foi com o século XIX aquilo ali? No Japão, no coração do Japão? Então, assim, é história para boi dormir mesmo. Agora, se eles são só militares, por que fizeram isso aqui, ó? A Estátua da Liberdade está em cima de um forte estrela. Uma construção, não é nem um forte estrela, isso aqui a gente pode chamar, né? É uma construção de geometria sagrada. Agora vai dizer que isso aqui é militar. É esotérico, né, Carol? E o que a gente chama de esoterismo, gente, não é uma coisa apartada da realidade. Vamos dividir a ciência, né? Eles falam, né? Dividir a ciência do esoterismo como se fossem coisas apartadas do mesmo mundo. Não. É tudo dentro do mesmo mundo. Tudo dentro do mesmo mundo. E até as estruturas militares mesmo, estou aqui me lembrando como o Pentágono, adotaram, por alguma razão, uma estrutura que também é pontiaguda, né? Sim, pentágono. Por quê? A única estrutura militar sendo utilizada para finalidade militar. Então, a geometria sagrada, Carol,
ela está em todos os cantos. Está inclusive nas academias, né? Porque é o que eu falo sempre, os caras saem dessas grandes universidades aí, de fora do Brasil, nós do Brasil não tem nenhuma grande universidade, mas de fora do Brasil, lá, Harvard, Oxford, lugares assim, eles vão ajoelhar no pé da coruja, depois, lá, no pé do bode, do Bafomé, na maior cara de pau, eles saem lá falando pro público em geral, não, porque as estrelas são as gerações espontâneas do Big Bang, não sei o quê, tudo é ao acaso, você é o acaso, você é uma poeira de estrela, não sei o quê, aí sai de lá e vai para onde? Para o culto a estes seres, né, que nós sabemos. Então eles sabem que as coisas não são apartadas. Só que eles se negam a estudar isso para a população em geral, porque eles não querem que saiba que o nosso mundo real é realmente essa matrix, que todas as dimensões estão inseridas num único lugar. As dimensões não são multiversos, como se fala. Imagina, esse universo aqui já tem bilhões de anos-luz. Imagina um outro universo, né? Daí o cara fica lá na piração, não, porque tem esse universo, tem mais um outro, tem mais 15. Aí você fala, meu Deus, é melhor nem pensar mais nisso, a pessoa desiste. E mais, né? É tão distante, tão distante, tão distante, que é impossível você se conectar com isso um dia. É impossível você interagir com outro universo um dia, porque ele está a quintilhões de anos-luz distante da gente. Então, essa desconexão do que hoje a gente chama de esoterismo com a ciência prática, né? Vamos chamar assim, né? É errado, mas só pra eu tentar explicar meu raciocínio, ela foi muito bem arquitetada, né? Tem um colega nosso explicando assim, tem alguma conexão dos Forte Estrela com símbolos da Umbanda? E provavelmente a gente vai encontrar na Umbanda, mas vai encontrar também nas religiões cristãs. Ele mostrou agora há pouco sobre Roma, a gente vai encontrar na Estrela de Davi, vai encontrar em símbolos da Cabala, símbolos do judaísmo tradicional, porque essas pontinhas, elas têm uma conexão. E aí, André, me ajuda para a gente poder trazer isso para o pessoal. Tudo é parte do mesmo mundo, não é apartado. Essa coisa de você fazer o seguinte, ciência é uma coisa e esoterismo, espiritualismo é outra coisa. Isso, na verdade, se chama dialética, é fazer dois opostos para criar uma síntese. É assim que a agenda se perpetua. Ela não se perpetua de forma retilínea, ela se perpetua por polo positivo e negativo. Porque tudo no nosso mundo é eletromagnetismo. Até isso. Por isso que tem que ter um polo positivo e negativo para gerar uma frequência nessa agenda, para ela ir em frente. E os fortes estrelas fazem parte disso. Toda essa geometria sagrada demonstrada no espiritualismo, que eu não vou falar religião, eu vou falar do espiritualismo, né? Porque não dá para comparar, tipo, um Vaticano ou um Meca com o espiritualismo real. Vamos falar de espiritualismo mesmo. Tudo está no mesmo lugar. As dimensões, o espiritualista barato vai falar, não, as dimensões estão em outro universo, multiverso e tal. Eles não sabem dizer geograficamente onde isso está. Isso está tudo aqui no sistema Terra, na grande Terra. Aqui, assim, volta da gente. É tudo permeado pelo eletromagnetismo. Ele é a verdadeira matrix. Inclusive, vou dizer mais, dentro do eletromagnetismo tem partículas inteligentes. E era isso que o pessoal do Bigodinho estava procurando com o vril. O vril é a partícula inteligente do eletromagnetismo, que os indianos chamavam de prana. Uhum. Dentro ali do eletromagnetismo tem partículas inteligentes. É isso que responde a você quando você pergunta ao universo, quando você, através do pensamento, consegue influenciar a matéria. É isso que te responde. E o pessoal do Bigodinho, lá da Segunda Guerra Mundial, já estava conseguindo controlar a parte dessa força. A ponto de diminuir a densidade de corpos. E não fazer dispositivos antigravitacionais. Gravidade não existe, gravidade é uma fantasia. Eles estavam conseguindo diminuir a densidade de corpos para que eles flutuassem. Como os discos deles. Discos voadores. Então, é impressionante o quanto que eles evoluíram nessa pesquisa do vril. Os chineses chamam de Qi. Uhum. E você vê na filosofia oriental... Que está nas artes marciais. Outra coisa, o espiritualista barato, ele fala, não, o universo, a dualidade, não sei o quê. O que é a dualidade, enfim? O masculino e o feminino. Por que tudo é dualidade? Porque a própria natureza do eletromagnetismo, que é o nosso mundo, tudo que você está vendo formado no nosso mundo, essa tela de computador, você, as suas células, o seu DNA. Você vê, o DNA são duas serpentes enroladas. Por quê? Porque você pode pensar, a frequência do eletromagnetismo é uma serpente, assim, ó. Pá. São duas serpentes enroladas. O seu sistema nervoso, o seu sistema circulatório, tem a forma das figuras de Lichtenberg. Os neurônios. Tudo.
Os neurônios, o Vril é uma espécie de neurônio do eletromagnetismo mesmo, do nosso mundo. É isso que é o Vril. Essa estrutura que eles queriam controlar para opressão mesmo, para dominar o mundo, etc. Tá? Porque quem controlar isso, pelo amor, né? Imagina você controlar por pensamento a matéria, completamente. E usar isso para o mal. É uma coisa terrível, né? Então... Mas, por outro lado, né, André? No passado, né, se a gente pega as teorias dos deuses astronautas e assim por diante, todos aqueles seres, vamos assim chamar, que visitaram nosso sistema Terra, que tiveram interação com pessoas no sistema Terra, todos os relatos falam dessa possibilidade de manipular as frequências pelo pensamento, interagir pelo pensamento, comunicar pelo pensamento, utilizando... Aí a gente acha que é tudo muito etéreo, né? Meio esotérico, assim, né? Não, mas E eu não quero também depreciar a coisa do esoterismo, né? Mas trazer como uma possibilidade muito real. Real. Que na nossa era, pesquisadores, por razões que eu não vou adentrar aqui, tentaram se aproximar dessa possibilidade da nossa mente interferir na matéria. Não no sentido etéreo da expressão, mas no sentido real da expressão. Isso é muito maluco. Isso é muito maluco. Isso está presente na nossa realidade e a gente não está vendo. Sim. Por exemplo, eles abrem portais fazendo pentagrama no chão. Certo? Sim. Abrem portais usando geometria sagrada, falando palavras, porque imagina, o som, ele influi... A vibração sonora. A vibração sonora, que no fim tudo é eletromagnetismo, a luz é eletromagnetismo, tudo. Tudo que você está vendo é a matrix mesmo do mundo, não é 0 e 1. Pensa só, os cromelex. Os cromelex são como os forte-estrelas. São. Que foram utilizados dentro de magia para abertura de portais, né? Aí eu vou pegar o que se fala sobre eles. Mas, na verdade, era interação com realidades paralelas, porque isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu na história. É que o forte-estrela, ele desperta a nossa curiosidade pela magnitude dele. E pelo fato de ele soar como teoria da conspiração ali, né? Aquela coisa assim que ninguém conta aqui. Então. Mas ele me parece mais uma evidência. Pelo mistério, mas o nosso objetivo é desmistificar as coisas. O que eu estou fazendo é o contrário de mistificar. Né? Eles falam que a gente está mistificando, conspirando, porque eles não entendem o que a gente faz. É normal que não entendam, uma hora vão entender. Né? Tá chegando. Eu ouvi falar que tem notícias aí, né, do AC de julho, tá chegando algumas coisas aí, mas é isso, cara. O nosso mundo é muito mais do que falam, mas os escravos podem saber, né, senão eles vão fugir. Já pensou o escravo saber que ele pode manipular a matéria? Não dá, né? É muita coisa. Fica perigoso, né? Perigosinho ali. Dá uma olhada nisso aqui, Carol. Coloca na tela isso aqui pro pessoal ver e se maravilhar. Ah, essa imagem, gente, é a da molécula de água. Exatamente. Olha a molécula e o forte-estrela. O que eu estou falando é o micro e o macro. Lembra que eu falei? É a materialização do eletromagnetismo, os fortes-estrelas. Pura e simples. Agora, como que Valbon e Michelangelo sabiam como era uma partícula de gelo? Nós estamos vendo aqui. Eu não sei, mas eu acho que não existiam supermicroscópios naquela época, né? Eu também não, mas assim, considerando o quanto eles conheciam sobre geometria sagrada, né? Exatamente. E que tudo, na verdade, é parte do todo, né? De onde veio esse conhecimento de que, olha só, o pequeno é igual ao grande? Alguém ensinou para eles, né? Alguém que tinha tecnologia. É porque os antigos falavam com seres tecnologicamente superiores. Olha aí o hermetismo. Né? As próprias teorias... Hermes Trismegisto, quem era? Tote. Exatamente. E aí? E não é só a astrologia que funciona, não. O tarô funciona. Por quê? Porque ele se originou no livro de Tote verdadeiro. O livro de Tote é o tarô. Só que ele foi abolido da humanidade. Esse livro só existe secretamente, né? Tem um livro de Tote rolando aí, mas não é o livro real. Não é o livro escrito pelo próprio Tote. É muita coisa, né, Carol? Eu acho que vai explodir a cabeça, né, das pessoas. Sabe que você fala essa questão da astrologia? Eu tô me lembrando, uma das primeiras entrevistas que eu fiz da TVCH, uma das primeiras, eu tive a oportunidade de conversar com o Arandir, ele começou a falar um pouco sobre ciência hilarial. Foi a primeira vez que ele falou sobre esse tema. E ele falava que no nosso nascimento, tudo tem um significado. Olha, tem quase 9 anos isso. No nosso nascimento, tudo tem um significado. Não só a data e o horário, né, como a astrologia utiliza, né, como referências para poder montar nosso mapa, mas os objetos que são colocados, o ambiente, a vibração sonora do nosso nome, quando é dita ali. Nosso nome não é só um nome, né? Quando eu digo André, ele tem uma vibração
ondas específicas que mexem com o André. Não à toa seu nome é esse, não à toa meu nome é Carol, e assim por diante. Então, esse conhecimento que foi se perdendo, André, que ficou registrado através dos fortes estrela para nos lembrar, mas ficou registrado na astrologia para nos lembrar, ficou registrado através do tarô para nos lembrar, são como dicas, no meu olhar, para a gente tentar despertar. Pra gente tentar se ligar. Aí aparecem as pseudo-coisas, né? Tipo, a lei do universo, a lei da atração, que na verdade não existe, né? Não é o universo, é a gente. Não é o universo que raciocina. A interação da gente com as frequências do meio. Nós somos frequências, vibração. O meio é uma frequência, é a interação de frequências. Imagina que loucura, né? Agora, eu queria te trazer um ponto ainda sobre os fortes. Deixa eu só comentar uma coisa importante que você estava falando aí. Das linguagens. Isso é muito importante. Por que eles vulgarizaram tanto a linguagem dos escravos? Porque a linguagem dos antigos era muito mais complexa. E tinha uma influência muito maior sobre a matéria. O sânscrito, o hebraico antigo. Não é verdade? O Irdim, provavelmente. Daqui a pouco... É o que eu falo. Nós nunca fomos macacos, mas podemos nos tornar daqui a pouco. Daqui a pouco vão estar grunhindo aí. O que nós estamos vendo da linguagem, mas isso é tudo uma agenda, Carol, porque isso influencia, sim, a matéria. Muito importante você trazer isso. Olha o poder que o sânscrito, estuda o poder do sânscrito sobre as frequências da matéria. É impressionante. Tá? Que não é só a palavra dita, mas a forma como ela é dita. No yoga se estuda muito isso, não é só o que você diz, mas a vibração que você... A vibração sonora, né? O som como você emite. E o que tem em todas essas construções antigas, como os Fortes Estrela? Uma sala subterrânea com uma acústica, né, em forma de concha, alguma coisa assim, que produz um som especial. Aliás, que existe uma ilha chamada Ilha de Malta, na Europa, que os templos são subterrâneos, não são na superfície. E lá já foi estudado as frequências sonoras que existem nesses campos subterrâneos. É impressionante. Tem até uma matéria na revista Enigma sobre isso, sobre a frequência sonora que é produzida nesses locais. Por que as igrejas têm aquele formato também? Então, tudo é frequência sonora que eles buscam. Isso que você está falando é tão legal. A gente visitou mês passado o castelo do Robson Miguel, do violinista Robson Miguel, e ele construiu todo o castelo afinado no sol. Aí tu fala, como que é isso, né? Eu tecnicamente não vou saber te explicar. Mas as cúpulas que ele foi montando no castelo, quando ele afina a voz dele nessa nota, o local vibra, André. Fisicamente, o local vibra. É a experiência sensorial mais significativa que eu consigo trazer para você que está em casa. Quando a gente vai, que diferença o som faz? O som reverbera dentro da gente. É impressionante. E ele é um profundo conhecedor da área, né? Então, se ele toca essa nota no violão, ou se ele usa a voz dele para fazer a afinação, cara, vibra dentro da gente. É uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. Isso dentro dos túneis que ele construiu, logo na entrada, ele fez uma pequena abóboda assim, ó. E a gente percebe o som vibrando dentro da gente. Como diria Filipão, é surreal. É frequência. E não é só o som, né? Essas frequências estão aí sempre. Por isso que muitas pessoas mais sensíveis têm sentimentos que não conseguem explicar durante o dia, né, Carol? As pessoas falam, tô sentindo uma angústia, não sei de onde vem, tá? São as frequências. Ansiedade, angústia, né? São frequências com a interação com o ambiente. Da interação com o ambiente. Exatamente. E do tipo de música que a gente está acessando, do tipo de vibração que a gente está acessando aí através da televisão, dos meios de conteúdo, da própria tecnologia que está dentro da casa da gente, né? As Alexas da vida, a gente está o tempo todo conectado e isso interfere pra caramba. Um outro estudo muito legal sobre frequências sonoras, quem faz é o Otávio Reis. Eu já recomendei mais de uma vez aqui na página que visitem o canal dele, porque ele inclusive disponibiliza frequências sonoras muito interessantes, que vale a pena vocês escutarem e vivenciarem na prática. A experiência de entender como é que a vibração sonora ela interfere realmente na nossa ansiedade, ou o contrário disso, né? Na nossa calma, no nosso centramento, no nosso foco. E aí um ponto que eu queria trazer para você, André, que está dentro dessa ideia das vibrações e das frequências sonoras, nessas oportunidades de visita que você fez, são 9 ou 10 fortes, se eu não estiver enganada, o que você percebeu de diferente? O que mais me chamou a atenção, assim, fisicamente, foi o soterramento. Eu não esperava encontrar essas construções incríveis soterradas, né? Partes. Outra coisa que me surpreendeu bastante, o tamanho das pedras em alguns locais.
o encaixe. Me pareceu muito estranho, né? Não condizente com a engenharia, a arquitetura da época, com os materiais disponíveis num Brasil tão, né, sem população, sem mão de obra Arcaico, especial, né? arcaico, no Brasil tão arcaico, no Brasil colonial é arcaico, eles falam, né? Onde estava vindo a mão de obra especializada? A pedra, do jeito que eles queriam. Forte Príncipe da Beira é um caso, assim, clássico, né, de pedras, onde vieram aquelas pedras, cara? Porque, inclusive, por barco não dava, porque eles resolveram construir o Forte Príncipe da Beira em frente à corredeira do rio, onde tem pedras. Qualquer barco afunda ali. E aí, como é que fica? Então, esse tipo de visita local que é importante para você. Não, isso aqui não passa barco. Só passa canoa. Como é que carregou Canoa e essa tem que ter pedra? o nativo para pilotar essa canoa. A gente foi no rio de canoa, só que era um nativo profundo conhecedor ali daquela área. Ele mora naquele local. Ali, naquela ponta do rio. Então, deve conhecer muito bem. Subterrâneo também. O subterrâneo, eu não esperava encontrar evidências de subterrâneo em todos os fortes. Outra coisa, Você encontrou em base, todos os fortes? todos os fortes. Tem evidências de subterrâneo. Todos eles têm pedras estranhas na base, ou jogadas dentro do terreno. Né? Destaque para Forte de Macapá e para o Forte Dom Pedro II. Tem pedras na base enormes. Porque a construção ela ficou inacabada. Olha só, a construção ficou inacabada. E ficou expostas essas pedras da base, que são enormes. Na verdade, são pedras de construções mais antigas. Quanto à energia, o que mais chamou minha atenção e o que me afetou fisicamente foi o Forte Príncipe da Beira. É Ele me mesmo? afetou. Né? De que Demorei forma? fisicamente mesmo. Eu saí com dores de lá e tal. Então, fisicamente afetado. Tem uma energia muito forte ali. Inclusive, uma das teses que eu tenho sobre o forte é que esse pessoal mais novo, da Renascença até o século XVIII, abandonou os fortes porque eles tentaram manipular um tipo de energia ali que eles não tiveram controle e eles abandonaram. Entendeu? Eles abandonaram os locais. Alguma coisa eles tentaram fazer ali que não deu certo, que foi prejudicial, ou que talvez eles não tenham conseguido fazer o que eles queriam, né? Mas eu acredito no prejudicial até. Olha só. Porque o que eu senti no Príncipe da Beira foi muito estranho, sabe? Realmente o local é pesado. Ali no Forte Príncipe da Beira tem uma energia bem pesada. E que afeta o organismo. Então, complicado. É para se pensar, né? Foi o único que você Se... sentiu isso? Foi o único que eu senti. De prejudicar o organismo foi ali. Agora, os outros, o que a gente sente é uma coisa assim, que não é um sentimento mais espiritualista, né? Uma coisa mais assim de você ficar revoltado com o tratamento que é dado no local. Você chegar num forte ali na ilha de Itamaracá e ver que ele está soterrado por areia da praia, eles falam que o forte tem 300, 400 anos. A onda do mar bate há 300, 400 anos naquelas pedras e o forte não vem abaixo. Bate e não fura, né? Não tem aquele água mole em pedra dura. Não fura. Isso é impressionante. E veja, alguém fez uma pergunta interessante aí, perguntando se os fortes estão próximos à água, né? Todos. Não dá para saber, mas muitos estão ligados à água. Talvez seja um local mais próximo para canalizar certos tipos de energia. Mas alguns, por exemplo, não estão. Poucos. Mas alguns estão em alto de morros. Um em Portugal, um na Polônia, um na Sérvia, esse da Índia, estão em alto de morros. O que pode ter acontecido é o seguinte: pode ser que em algum momento aquela marca estivesse próxima da água, mas com a mudança, né, do mundo, com os resets e tal, com os cataclismos, se alterou e só ficou a marca ali do forte eles construíram em cima. Esse da Índia que você está falando é o que está no seu e-book? Isso. Porque ele tem uma pocinha d'água depois que a pessoa está descendo, não é ele? Tem. Tem Pode ser água. subterrâneo. Tem Uhum. água. Eles dizem que é um poço ali, né? Mas é uma entrada para o subterrâneo que foi inundada. A outra Porque coisa que tem em comum todos os fortes que eu visitei estão lacrados. Todos. a Todos parte os subterrânea, subterrâneos né? lacrados. Lacrados. Todos foram depredados. Mesmo, assim. Eles pintam a parede de branco, isso é depredar. Falam que é reforma, daí vão lá, pintam a parede de branco. Eu não sei o tipo de aberração que estão fazendo lá no Forte Príncipe da Beira já há bastante tempo, né?
as aberrações que estão acontecendo ali, é melhor a gente até, já que não dá para impedir, é melhor até se afastar, sabe? Vai passar nervoso à toa, porque é uma aberração aquilo ali, sabe? Tem uma reforma, uma construção lá dentro, material de construção jogado por todo lado, assim, ó, dentro das canaletas, tudo assim. Olha, sério, é um negócio revoltante, de verdade. E parece até síncrono, né? Quando começa a aquecer as pesquisas sobre Ratarabá, onde começa a se levantar que muitas informações estavam lá no Forte Príncipe da Beira, que começa a se questionar, cadê os artigos? Quando eu falo começa a se questionar, porque esse questionamento, na verdade, ele é mais antigo, né? Mas as mídias sociais, elas acabam potencializando esse tipo de informação, né? Acaba fazendo mais barulho com esse tipo de informação, e aí, por uma razão síncrona, não, agora ninguém mais pode visitar, tem que fazer uma reforma, assim. É para se pensar mesmo, né, André? É impressionante, né? Eu Inclusive, mesmo, a quando eu equipe saí do passou Forte Lider Príncipe lá. da Beira, 2 dias depois embarcaram 4 pessoas do IFAM, depois que eu saí de lá. Eu sei porque me ligaram, falaram, ó, estão vindo aqui, porque, né, para ver o que você fez e tal. Olha só. É assim, exatamente. Eles sabem tudo que a gente está fazendo, tudo, eu falo mesmo. Eu tenho uma noção diferente de vida, de tudo, assim, então, para mim, não importa o que eles queiram, sabe, assim, fazer e tal, não interessa. Carol, se você puder colocar na tela essas imagens aqui, ó, Claro. dos fortes soterrados, olha só, que Ah, interessante. enquanto tá colocando aí as imagens, deixa eu aproveitar e Só tem agradecer a aí os marca. superchats. Ah, tá. Muito Claro, obrigada claro. aí, Carlos, Henrique e os outros que estão aí contribuindo no canal. Sempre muito bem-vindo, viu, gente? Obrigada. Perfeito. Olha lá, Carol. São marcas, alguns só restou a marca, né? Esse aqui, ó, por exemplo, esse que descobriram agora em Alagoas. Ele tava assim no chão, agora tá todo reformadinho, ele tem muro. Impressionante como o que Para o IFAM faz, preservar, né? André. Olha lá, mas tinha marca aqui no chão, tá vendo? Próximo o quê? A água, né? Esse aqui é muito interessante nos Estados Unidos. Olha só o formato, que lindo. Tem uma forma muito bonita, né? Sim. Sabe se Agora, está os perto de algum Estados... vestígio de água? Sim, também está. Mas sabe o que eu acho triste nisso aqui, cara? Os Estados Unidos preserva muito bem as estruturas, né? As estruturas novas. Porque, por exemplo, cidades que têm vestígios da Tartária, eles reconstruíram. Metros acima. Eles largaram a cidade que estava embaixo, jogaram terra mesmo e fizeram uma cidade em cima. Impressionante. Então não vai pensando, primeiro mundo, eles preservam. Olha isso aqui, como eles preservam. Esse aqui em cima foi o Rafael Hungria que me mostrou na Austrália, ó, tem as marcas no chão. Tá vendo? Uhum. É muito, muito isolado. Esse aqui tem até uma estrelinha mesmo, daquela que a gente desenha, né? Olha só. Tem essas marcas no chão. Isso aqui eu já acredito que possa ser a marca original. Porque Uhum. os fortes estrela, eles se originam de marcas no solo mesmo, eletromagnéticas, que formam essas formas aqui no chão. Que é o que E você chama de que cicatrizes no e-book, né? cicatrizes, né, no mundo de tempestades eletromagnéticas, pode ser de plasma, pode ser outro tipo de fenômeno, né? Mas eles formam as figuras Lichtenberg no mundo, inclusive na bacia hidrográfica, nas montanhas, né? As figuras Lichtenberg são formadas, e também eles formam outros tipos de partículas, olha só. Vai estar no meu e-book isso daqui, ó. Ou não tá aqui nos slides? Espera aí, gente. É muita coisa para lembrar, né, Carol? Aqui, ó. Olha só, os tipos de partícula que você molda com frequência eletromagnética. Em coisas sensíveis, como a água, areia. Olha isso aqui. Todos os formatos dos fortes estrela. Inclusive tem um forte estrela, Carol, que tem exatamente esse formato aqui em cima, ó. Olha só. Passar uma... Exatamente esse formato. É impressionante, sério. Tá no e-book, se eu não me engano. Eu coloquei no e-book, né? Tá no e-book. Tem um forte estrela exatamente com esse formato, cara. E o que acontece? Quando você tem essa descarga eletromagnética, é muita energia, né? Que gera no local. E é isso que a gente quer medir, entendeu? Visitando os fortes estrelas, para ver se essa energia ainda permanece. Uhum. Se fisicamente você consegue registrar ela, né? Além dessa percepção Eu penso que é sensorial, possível, né? Carol. Eu penso que é um belo caminho de pesquisa, sabe? Para quem quiser fazer também. Eu penso que é um belo caminho de pesquisa. Sim. Ó, você que está aí acompanhando a live, não sei se você está perto de algum forte, mas se em algum momento você estiver visitando aí, quiser voltar e comentar aqui com a gente Sim, na sim. descrição, vai ser um prazer ler. Vai ser um prazer ler.
Ah, com certeza. Eu vou visitar agora em outubro, provavelmente mais um. Forte Estrela do Nordeste. Você Mais vai um para levar? lista. Vai levar algum Vou, instrumento de medição? vou levar um instrumento. Ah, não deixa de contar pra gente então, não. Talvez visite mais de um, mas vamos ver se vai dar tempo. Massa, massa. Porque aí a coisa fica mais tátil, né? Bem mais Sim. tátil. Bom, deixa eu ver se tem alguma observação aqui, alguma coisa que de repente eu não passei na live que está nos nossos comentários, que eu estou acompanhando hoje pelo celular. Ah, Tá. inclusive você que está acompanhando a gente, eu não estou colocando as perguntas hoje no chat, gente, porque essa ferramenta aqui é uma ferramenta que eu apanho um pouquinho mais dela. E aí a gente montou o link de um jeito, e aí ela estava de outro, e aí na hora de puxar os comentários não deu certo, mas eu estou acompanhando pelo meu celular aqui. Léo, alguma pergunta, alguma coisa que eu não tenha percebido aqui? Ah, que é o Carlos, inclusive, está comentando. Fala, André, aqui em Recife também tem subterrâneo, tá lacrado. Agora ele vai ver na prática, né, André? Cara, Recife tem um subterrâneo, vai de Recife até Olinda. Tem muito subterrâneo. Só em Recife, nós estamos 3 fortes estrelas, só em Recife. Um que foi destruído, que é o do bairro Casa Amarela, o do Brum e os 5 pontas que destruíram uma ponta, porque são todos depredados. Ele tinha 5 pontas e destruíram a quinta ponta. Falam que foram canhões portugueses que destruíram aqui, com a batalha com os holandeses. É isso Olha, aí. sério, é tanta história fake que dá pena no fim, sabe? Pena das pessoas aprenderem nas escolas, ficarem repetindo, sem pensamento crítico, sabe? É muito triste, sabe? Mas aí tá o nosso papel, né? Eu não sei se um dia vai chegar nas escolas. Eu estava estudando sobre expansão marítima com meu filho essa semana para a prova dele de história, né? E vendo tudo que foi contado ali, tudo que é oficial, né? Dito oficial. Fala, nossa, a gente tem muito, muito, muito chão para cavar. E talvez a gente não chegue nessa etapa. Talvez realmente se torne um conhecimento assim como o conhecimento dos iniciados do passado, sabe? Que eram informações assim que chegavam às camadas que tinham olhos para ver, ouvidos para ouvir, queriam ter acesso a essas informações. Talvez o processo não seja reativo mesmo, talvez seja aos buscadores mesmo, aqueles que querem buscar. Tem Nossa, dois Carol, pontos eu que estão. acredito nisso que você falou. É para os buscadores mesmo. Quanto mais eu vivo, mais eu vejo que é isso mesmo. Subir de nível nessa realidade, em outras, depende da própria pessoa. Não adianta a gente querer salvar, cara. Porque a gente A vai gente vendo. planta uma semente, mas a pessoa que tem que se desenvolver, entendeu? Não tem Sim, como. sim. Você entrar. O Olavo de Carvalho falava uma coisa muito interessante, né? Que esse negócio de Ministério da Educação é um absurdo. Porque você não consegue entrar na mente de alguém e educar alguém. É a pessoa que se educa. Uhum. Ela que tem que ir atrás. Você não entra na mente da pessoa e fala, ó, tá educada. Entendeu? Exatamente. É Quanto um mais o processo tempo. interno. Sim. Interno. Se educasse alguém, tava todo mundo educadinho aí na rua, né? Então, ainda mais o Estado tentando educar as pessoas, coisa perfeita mesmo, é uma maravilha. Então não dá para salvar mesmo. A pessoa, se ela se interessar, ela vem atrás. Sim. Sim. Eu acho que é muito por aí. Talvez o destino das coisas seja realmente uma informação para que o que no passado eram chamados de iniciados, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas no passado eles foram muito chamados de iniciados. Sim. E é para aqueles que querem ver. É para aqueles que querem ver. Tem duas coisas que estão aqui no chat que eu gostaria de trazer para você. Uma estava na minha cabeça quando a gente falou das mandalas e parece até que a pessoa que está no chat adivinhou. Eu estava lembrando muito dos Corp Circles. Quando falou das mandalas, fala esses vestígios que são deixados, né? Existem inúmeras teorias em cima deles. Podem ser tentativas aí de se beneficiar desse eletromagnetismo presente aqui no sistema Terra? Ou você acha que não tem nenhuma conexão, são eventos Eu à acho que é mais parte? uma forma de comunicação, Carol. É diferente dessas construções de pedra. Porque é um negócio muito perene, né? É uma plantação, ela vai ser colhida, né? Então, o desenho vai ficar por ali. Então, eu acredito que seja uma forma de comunicação de seres do intraterreno, tá? Os Corp Circles. Inclusive, tem aquelas tecnologias de sondas, né? Aquelas bolinhas e tal que fazem. Isso é tudo, a gente sabe que é do nosso mundo aqui. Não é dos reinos superiores. É do nosso mundo mesmo. Então, são de seres do intraterreno. Ok. Se comunicando com a gente. Mostrando que estão aí, né? Mostrando que estão aí, se comunicando com quem quiser, né? Se comunicar com eles. E o outro Passando ponto mensagens, né? Sim. Talvez eles não falem nenhuma das línguas que tem aqui nos perfis, tentem se comunicar por forma de desenho, né? Como ir no banheiro lá ver, tem um menininho, menininha, né? Você sabe que é banheiro masculino e feminino, alguns não tem nada escrito, né? É só você olhar, você sabe, opa, isso aqui é o banheiro do homem, isso aqui é o banheiro da mulher.
Ou talvez queiram só dizer que Sim. estão aqui, né? Que estão de olho. Que estão de olho, né? Que a Terra aqui, nós não somos o dono desse mundo, não. Uhum. É um bom ponto, é um bom ponto. E tem um outro ponto que também está aqui no nosso chat, que é a respeito dos túneis. Né? Até comentando, o Forte A conectava do lugar A ao lugar B. Você compartilha da ideia de que esses túneis subterrâneos dentro dos Fortes Estrelas, eles podem estar todos conectados, né? Pegando um pouco da referência ali das pesquisas de Ratanabá e das conexões que tudo levava a Ratanabá e tudo partia de Ratanabá. Com certeza. Existe uma rede de túneis mundial. E essa rede de túneis é maior que os caminhos da superfície. Pergunta para qualquer indígena brasileiro, eles sabem que o caminho Piabiru não é o maior caminho. O caminho maior é o subterrâneo. Mas quem que vai se aventurar, né, nesse caminho subterrâneo? E outra coisa, nesse caminho subterrâneo tem portais. Portais que, se ativados, por exemplo, na Pedra da Gávea tem um portal. Em São Tomé das Letras tem um portal. No Peru tem um portal, ali perto de Cusco. Tem diversos portais que ligam também essas estradas subterrâneas. Então já é um tipo de estrada com tecnologia superior, sabe, até. Uhum. Mas ela liga, assim, o mundo todo. E você não vai acreditar, mas aqui no interior de São Paulo, o pessoal diz que São Paulo é muito conhecido, né? Eu já encontrei aqui em São Paulo, como você sabe, uma construção totalmente soterrada que não estava nos livros de história, completamente, só está aparecendo a pontinha dela. Uhum. E todas as cidades que eu já morei, que eu já fui aqui, tem vestígios de túneis, que ninguém sabe para que serve nenhuma dessas cidades. Não está nos livros de história. Aqui onde eu tô, em Piracicaba, tem esses túneis. Eu morava em Tietê, tinha esses túneis. Inclusive a polícia lacrou. Inclusive o túnel atravessava o rio Tietê. Porque tinha uma parte do túnel que era do lado do rio Tietê e do outro lado. Então todos esses túneis estão conectados numa malha, né, gigantesca. E que provavelmente a tecnologia para acessar de um lugar ao outro não era só caminhando, né, André? Exatamente. Só com as Porque, nossas assim, pernas, né? como se formam os portais? Com energia eletromagnética. Eu vou trazer um ponto aqui, que eu já sei a resposta, mas eu acho importante trazer. O Eduardo Alexandre, ele trouxe um ponto pra gente assim, ó. Segundo a história oficial, a cidade de Natal foi fundada em 1599. Forte dos Reis Magos, em 1598. A mão de obra foi indígena? É impressionante, né? Eduardo, cara. É que o Eduardo, ele foi a fundo na história, pelo jeito. É isso que eu convido o pessoal a fazer, sabe, Carol? Porque parece que eu tô, o André é um guru, vai lá, fala, e não se prova nada. Cara, eu fico tão feliz quando vem a prova ao vivo, da pessoa que foi e fez, e fala, estuda, você vai ver com os próprios olhos o que eu estou falando. Tenta estudar a história da sua cidade, do seu estado. Você vai perceber que os documentos não existem, são pouquíssimos. E ninguém sabe quando a sua cidade, se ela não for mais moderna, se ela for muito antiga, não tem documentos comprovando as construções. Você vai perceber tudo que eu estou falando. Olha o que ele acabou de trazer para a gente. Esse paradoxo, né? Esse desconforto, né? Não, foram os marinheiros que estavam no navio, né? Porque, assim, Portugal tinha uma população imensa, né? Porque, poxa, eles povoaram o Brasil. Olha só. Qual que era a população de Portugal no século XVIII, por exemplo? Olha lá. Tinha 1 milhão de habitantes. No máximo. Eles estavam construindo em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, o que mais? Cantão, e no Brasil inteiro, que é pequeno o Brasil, né? Imagina você chegar até onde é o Forte Príncipe da Beira hoje, com um grupo de 5 soldados, que é assim que eles andavam. Gente, olha a história do Mato Grosso. Eles dizem que 15 bandeirantes, 15 bandeirantes, saíram de São Paulo para o Mato Grosso, para descobrir o Mato Grosso. 15. Olha, sério. Fico até calado, Carol. Me exalto, sabe? Eu fico meio exaltado, meu. Sério. Mas eu acho que é muito legal trazer esse tipo de buraco, sabe? Porque aí traz um outro desconforto histórico que está dentro do seu e-book, que é a ausência, inclusive, de documentos arquitetônicos a respeito dos fortes estrelas. Construções lindíssimas. Se elas são incríveis e tinham como objetivo valorizar a arquitetura da época, por que não se documentou isso melhor? E não tem, né?
O Forte Príncipe da Beira, a prova deles são cartas. Cartas que foram encontradas dentro de um baú da Biblioteca Nacional. Cartas. Eles fazem um livro desse calhamaço, a história do Mato Grosso. Não sei de onde eles tiram tanta história. Porque, da história de Rondônia, porque Rondônia era Mato Grosso, né? Uhum. Então, É isso. imagina. Tem Rondônia, na época do Rondon, era uma selva, cara. Na época do Rondon. Então, você fica imaginando tudo isso, você fala, cara, como que isso aconteceu, né? O Brasil do jeito que é hoje. Tem alguma coisa errada na história, alguma coisa estão escondendo da gente. Alguma coisa não faz sentido. Esse exemplo foi muito bem trazido aqui do Forte de Natal, que eu conheço, né? Inclusive ele fica num lugar, Carol, dos fortes brasileiros. É um lugar de sonho, né? Aquela praia do Forte é incrível. Né? Tem um mangue cristalino. Eu nunca tinha visto um mangue cristalino, porque mangue normalmente é uma coisa... Uma água mais suja, né? Uhum. Um mangue com água cristalina, daí tem um mar, assim, as pessoas ficam nadando, assim, de costas até boiando. É incrível o local, a energia desse local é incrível. Mas é claro que ajuda a paisagem, né? Um local lindo. Até ele pode ir... Acho que ele é de Natal, né? Talvez, o Eduardo. Pode ser que seja de Natal, ele pode falar. Quem estiver de Natal aí pode até falar com o quanto é bonito o local onde está o Forte dos Reis Magos, né? É isso aí. A pessoa comentando aqui que quantas pessoas cabiam numa caravela, umas 20 pessoas, assim, essa coisa da forma que foi povoado o nosso país é um grande outro engodo, né? Carol, essas construções são magníficas. Onde está a mão de obra? Onde estão as pedras necessárias? É. Você sabe Onde até eles que sobre essas coletaram? pedras, você me falou do forte, um dos mais bonitos que você mostrou aqui, que é o do Japão. Eu fico pensando, né, o Nossa, Japão, obra o de caos arte. que é o Japão em termos de terremoto, né? As construções, inclusive modernas, elas preveem uma espécie de amortecimento, sabendo as oscilações de terremoto que acontecem. Como que essa construção vem sobrevivendo ao longo dos séculos? Impressionante. Que tecnologia é essa que eles tinham conhecimento, que até hoje é desafiadora para um povo extremamente disciplinado, que é o povo japonês, e que naquela época eles já dominavam. Tal evidência que o negócio continua de pé. Não, é impressionante. Esse forte do Japão. Tem fortes na Holanda também que são impressionantes. Mas eu acho que esse do Japão tem alguma coisa nele que é fenomenal, sabe assim? Eu sinto de longe a energia dele. Imagino no local. E esse forte é poderoso lá do Japão. Vou mostrar de novo na tela? Eu acho que eu consigo encontrar aqui uma imagem maior dele, né? Vou dar um zoom. É muito lindo. Achei aqui no e-book. Olha que lindo. Magnífico, né? É, Todo o perfeito, conjunto, né? perfeito. Ó, gente, do lado, inclusive já pegando aqui uma informação, ó, vocês estão falando muito sobre geometria sagrada. Olha ali as imagens logo do lado do forte japonês. A referência aí que o André trouxe pra gente. Uma das referências que ele trouxe do estudo hoje. Sim, é impressionante. Impressionante. E essa ponta aqui, solta, ela tá apontando para a Amazônia mesmo. Perguntaram aí no início da live, ou afirmaram, que todos os fortes apontam para Ratanabá. Eu não posso afirmar isso, tá, Carol? Porque, assim, durante a minha pesquisa, eu vi que são milhares de fortes. Então, eu teria que catalogar um por um, né? Para eu poder chegar aqui e falar, não, eu carimbo essa informação, né? Teria que olhar um por um. Mas os mais famosos realmente estão apontando para cá. E todos do Brasil apontam para dentro também, né? Então, é um forte indício que quem quisesse, por exemplo, teve uma pessoa do meu canal que se dispôs a marcar ali os fortes estrela. Pode ser que tenha alguém disposto a verificar um por um e ver se eles estão apontando para a Amazônia. Até porque seria legal fazer isso, né? Essa pesquisa. Porque a gente não tem tempo, né, Carol? Imagina, eu estou desvendando os porquês, né? Nossa, eu tô Então, até aqui o pessoal pensando pode até me assim. ajudar nisso. Sim, seria maravilhoso se conseguisse mostrar essa conexão, ou pelo menos eles um apontando para o outro. Porque a lógica deles pode obedecer essa ideia assim, de que um vai apontando para o outro, vai apontando para o outro, que vai apontando para o outro, que aponta para a cidade perdida, para Ratanabá. Sim. Os do Brasil, com certeza. Esse do Japão, eu fiz lá no Globinho, na Globoleta, o Globoleto do Google Maps, aponta realmente. Ó, tá aí o dever de casa para quem está acompanhando. Será que alguém se aventura a fazer isso? Se publicar, marca a gente.
para a gente ver. Com certeza. Que seria o tipo de Inclusive material faz que a as gente quer ver. marcações, eu faço uma lista, né? Ó, eu verifiquei, tá, vai fazendo uma lista, faz um pouquinho por dia, né? Né? Ia ser bem legal ter isso assim, né? E a pessoa vendo, Estatelado. ela vendo, ela tá com o e-book, imagina, a pessoa tá com o e-book e já tem um norte de pesquisa, né? E vai estar Uhum. tudo lá bem descrito, o que ela precisa saber sobre os fortes e para onde ela pode ir nas investigações, certo? Inclusive investigações de campo e etc. Daí a pessoa faz a própria investigação olhando forte por forte. Imagina o conhecimento que ela vai adquirindo sobre essas estruturas, né? Sim, Impressionante. sim. Ó, e é um material muito, muito, muito valioso. Se você vai empreender essa pesquisa aí de tentar mapear, tem um colega até comentando aqui, refletindo assim, o que será que pode ter na interseção entre esses fortes? Então, para quem vai empreender uma pesquisa como essa, vale muito a pena começar pelo e-book. Vale muito a Com pena começar certeza. pelo e-book, porque ele é um material de pesquisa permanente. Tu começa a ler, aí você fala assim, agora eu quero ver esse ponto específico, agora eu quero ver esse termo específico no glossário. Tá lá, gente, mastigadinho, mastigadinho para vocês. E nessa brincadeira, André, já estamos há 2 horas juntos, você acredita? Eu senti um pouco de cansaço, eu fui olhar aqui e falei, caramba, 2 horas já. Mas é gostoso, né? Quando a gente Sim, conversa e sobre um assunto assim, o tempo passa muito rápido, né, Carol? passa, Eu senti um passa, cansaço, falei, nossa, quanto tempo que a gente tá aqui já? Olhei e falei, passa. nossa. E vou te dizer, viu, gente? Isso aqui é uma. Isso aqui não, né? É isso aqui, não. Isso aqui, essa live maravilhosa que o André trouxe pra gente, ela é a pontinha do iceberg em relação ao que ele publicou no e-book. Ela traz um. Ela tá bastante completa, a gente passa por muitos temas, mas vocês vão ver eles numa camada muito mais densa acessando o e-book. Inclusive, o Léo colocou aqui para vocês o link, tá lá no nosso chat. Assim, é muito mais rico. E tem essa vantagem da leitura escrita, porque tu vai e volta, então vale muito a pena para complementar os estudos de vocês. E uma leitura rápida e sintética, né? Ah, é. Já tudo resumido. É. Por isso que é e-book, entendeu? Porque a pessoa já Sim. pega tudo resumido, não cansa os olhos, as letras são grandes. Que eu acho que é o principal problema de ler. Eu vejo muita gente reclama às vezes da revista Enigmas digital, porque é muito mais densa, né? É. E a letra é menorzinha, tem 3 tabelas e tal, precisa ficar aumentando. Então a pessoa lê de uma forma mais devagar. O e-book não vai ser assim. Eu projetei ele para ele ser uma leitura rápida. E é, Nem viu, um gente? site. E é. Ó, vou pegar aqui a última questão do Christian, para a Tá. gente ir para as nossas considerações finais. O Christian Yunis pergunta: André, você chegou a fazer análise de espectro sonoro das câmeras que você mencionou? Soltando ruído rosa e medindo as frequências de ressonância? Vamos responder para a gente fechar, mas eu estou entendendo que essa parte das medições você vai começar a partir de outubro, né? Sim, sim. Ainda não, mas é uma boa sugestão. É um bom Uma ótima caminho. sugestão. Porque assim, a gente que está explicando os porquês, primeiro a gente tem que entender a narrativa, onde que ela é quebrada, né? Ver as evidências que a gente consegue encontrar que ligam um local ao outro e tal. Depois podemos fazer as comprovações mais do micro, né? Mais aquelas comprovações, qual que é a palavra correta aqui? Mais específicas. Comprovações específicas, por exemplo, vamos comprovar agora a frequência que é emitida aqui dentro, as luzes de frequência, etc. Usar espectrograma, Sim. alguma coisa assim. Aí como Então, ponto. são muitas coisas, né? Até câmeras com infravermelho, alguma coisa assim, né? O que aparece. Aí são coisas específicas que demandam mais tempo. Sim, sim. Mas fica aí como ponto para pensar mais para frente. Sim. Ó, a Regina tá até comentando aqui que o e-book é sensacional. Já tem gente aqui no Legal, chat que já legal. tá lendo, já tá gostando. Eu Muito bom, faço muito bom. sempre muito caprichado, com muito afinco. Eu fico muito feliz com o feedback, sabe, pessoal? É O isso pessoal aí. elogiando muito mesmo. Isso é ótimo, porque a gente trabalha esperando mesmo essa contrapartida, né? De que o trabalho da gente possa ser útil realmente para as pessoas, né? Sim, e o e-book tem o apoio do Dáquila, né? Tem uma propaganda do BDM lá, agradecendo já o Dáquila. E também dizer que você comprando, você apoia o meu trabalho, as pesquisas. Né? Porque muitas vezes eu não posso estar saindo ao campo toda hora, porque eu tenho que escrever tudo isso. Imagina, tudo isso que eu estou escrevendo, todo esse material, demanda de eu ter que parar um pouco, né? E fazer o livro ali. E você financia que eu tenha esse tempo também, né? De Sim. ajuda nas pesquisas teóricas e nos escritos.
Então, é muito importante realmente que você adquira o livro. Não pensa assim, não, isso aí não gostei, não. Veja lá, apoia o trabalho, R$ 34,90, todo mundo pode adquirir, é baratinho. E Todo aceita mundo BDM digital, apoia. viu, gente? Para vocês que Com estão acompanhando, certeza, aceita BDM digital que eu vi lá no site. certamente. A gente aceita BDM, sim. Certamente, Maravilhoso. o BDM é uma maravilha, né? Adoro. Olha, gente, tem vindo muita coisa econômica ruim por aí, porque o governo está sendo muito irresponsável com algumas coisas que estão acontecendo. Não estou falando politicamente, tá? Não estou falando de Lula nem de Bolsonaro. Estão acontecendo algumas irresponsabilidades. Para quem entende de mercado, viu uma queda de dólar que não foi uma queda natural. Isso não é bom. Né? Parece que foi utilizado reserva para manter o preço do dólar um pouco mais baixo. Uhum. Então, cara, tem muita coisa ruim acontecendo na economia. Então, o BDM ele foi feito para isso. A gente tem que lembrar que o sistema econômico agora, ele é um sistema econômico baseado no dólar. E o dólar, você viu que está escrito atrás do dólar, né? Ó, nota de $1. Eu tenho sempre falado isso na minha live para você ver quem está por trás do sistema dólar. Veja aqui, na tela. Vamos ver a nota, vamos investigar a nota de $1 para vocês entenderem a importância, né, do BDM. Olha só. Anuit, olha só. Anuit Coeptis. Vamos ver o que isso significa? Vamos lá. Não, faz a pesquisa aí ao vivo pro pessoal, Léo, se você puder deixar a tela Sim, projetada. peraí. Tá. Se você puder deixar, Você André, assustar. então. Aí tá escrito lá, né? Já tá escrito que em Deus, né, nós acreditamos. Mas se a gente sabe quem que é, né? Esse daí. Clica em compartilhar a tela aí, por favor, André. Agora aqui. Tá. Eu fechei? Fechou. Tá. Agora não sei o que eu faço. Eu abro a tela ou se eu... Peraí, vamos colocar aqui. O que significa? Você já vai entender quem está por trás do dólar. Não vou precisar nem explicar. Ó. Tá escrito novos ordens seclorum, né? Atrás da nota de $1. Tem esse símbolo. E em cima dele está escrito Anuit Coeptis. E significa, a expressão em latim, que ele aprova ou tem aprovado o nosso empreendimento. Ele quem? Ele quem? Chuta aí no chat. Ele aprova, olha só, em cima da pirâmide, está escrito aqui, ó. Ele aprova ou tem aprovado, em cima do olho, né? O nosso empreendimento. Olha aí o olho que tudo vê. Vamos ver no chat aí. Se alguém acerta. O Carlos Henrique já. O pessoal acho que não vai acertar, Carol. Quem que é ele? Quem que é ele, Carol? Você sabe? Você chuta? Me diz você. Você que puxou na navalha, agora você resolve. Vou deixar um mistério. Vamos ver se alguém vai acertar aí. Olha lá. Tá saindo já aqui, né? É ele, né? É Enlil. Claro. O sistema dólar é aprovado pelo clã, né, do Enlil. Você acha que esse sistema mundial baseado em nada, se não tivesse aprovação deles, tá de brincadeira, né? E o BDM, pelo que estão falando, entra como algo meio que oposto a isso, né? Sim, como uma alternativa. Como uma lastreada. Alternativa. Como o próprio presidente Daquila gosta de falar, né? Com um negócio que tem rosto, diferentemente do olho que tudo vê. Esse tem rosto, tem endereço, tem CNPJ, tem lastro. Então, ótimo. Uma outra perspectiva. Uma outra perspectiva. Sim. Legal, então. Muito legal. Eu sou até suspeita para falar, porque antes do BDM digital existir, Daquila Pesquisas já fazia vários exercícios na tentativa de implementar um sistema financeiro, então houve muito teste. Então eu conheço esse negócio antes dele nascer. Então, e realmente ele vem transformando vidas. Ele vem realmente transformando. E vai fazer mais. E vai fazer mais, na verdade, isso aqui é só o começo. Bom, André, vamos partir então para as considerações finais, porque senão daqui a pouco sua família vai te pedir atenção, a minha também, e a família das... Ó, pra você ver, ó, pra você ver. Aí Maria vai ficar brava comigo, e com razão nesse caso. Vai. Bom, vamos lá. Que vocês continuem buscando, né, o conhecimento, aprender cada vez mais. Porque, como eu disse aqui antes, Carol, o caminho, ele é interno, ele é individual. É claro que o coletivo ajuda, mas a busca pelo conhecimento é individual.
Você não vai conseguir, mesmo uma pessoa que for até Dáquila não vai conseguir pegar a cabeça da pessoa e falar, vou jogar o conhecimento aqui dentro da cabeça dela. Né? Sim. É por isso que até que Dáquila é tão plural. Eu estive lá e eu vi. Tem camadas de conhecimento ali, muito diferentes. Né? Então, você não consegue pegar a pessoa e pá, ó, eu vou jogar o... Não, a pessoa tem que buscar, tem esse caminho interno, entendeu? Então, buscar o conhecimento para mim é isso. A pessoa ir atrás para subir de nível nesse sistema mesmo, nessa coisa toda. Ou você quer voltar igual, né? Não sei. Ou você quer, sei lá, tem a história da transmutação também, etc. Mas o que adianta transmutar boboca? Né? Tem que ter... É que eu acho que boboca não transmuta. Não transmuta, então. Não transmuta. Pior, né? É. Então é isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E que Oi. apoie o trabalho, né? Adquiram o livro, não deixa para depois. Apoie o trabalho, dá uma olhada lá nos outros produtos que tem na loja Enigmas. Tem o Combo Webinar, por exemplo. O Combo Webinar, cara, para quem quer entender cosmologia, como que é o mundo de verdade, lá já tem 8 videoaulas que aborda todos os passos. São mais de 40 horas de aula. Tá? Vai ter o webinar também no dia 24 de agosto, apenas R$ 34,90 esse, ao vivo, vai ser transmitido pelo Google Meet, sobre as estrelas. Também vai ser bem interessante, que liga, é claro, com os fortes estrelas. Achar que os fortes estrelas estão apartados das próprias estrelas é burrice. Não é à toa que eles têm o mesmo formato.